Vendo? Então, o assunto de hoje é justamente entre o livre-arbítrio e a influência espiritual, o papel dos pressentimentos. Quem nunca, né? Quem nunca teve pressentimento? Então, os nossos objetivos são os seguintes. Hoje a gente vai ver um pouco dos conceitos do que é livre-arbítrio, influência, pressentimento, como ocorrem os pressentimentos, a influência dos espíritos. Os espíritos podem inspirar pensamentos, avisos e sensações? E essa influência afeta o nosso livre-arbítrio? Como afeta? Será que nós temos o livre-arbítrio, já que a gente sofre a influência dos espíritos? Eles podem inibir esse livre-arbítrio? Como é que funciona? Ah, e as crianças, né? Porque as crianças sofrem influência também dos espíritos como nós. Começando com os conceitos, a gente tem a seguinte visão. Temos opções, né? Então, livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio diante do nosso caminho de vida, né? O livre-arbítrio é tomar decisões por vontade própria. Considerando as opções que a gente tem, nós decidiríamos qual a opção melhor, seguindo o próprio discernimento. Ou seja, é livre, de liberdade, arbítrio. Escolha é a escolha livre. Claro, a escolha livre determinada pelas opções que se apresentam, né? Então, eu tenho qualquer opção. Não, eu tenho um conjunto de opções. E baseado na minha liberdade, eu vou escolher, conforme o meu discernimento. Essa é a ideia de livre-arbítrio. Influência. Bom, influência é a ação de influir, de causar uma ação, um afeito, que é um costume, um hábito, um resultado em outra pessoa ou coisa. Por exemplo, o que a gente vê aqui? A gente vê aqui uma pessoa pensando em profissões, né? Então ele está pensando as profissões. Aí alguém vai e fala assim: olha, você precisa sobreviver com a profissão que você vai escolher. Com esta influência, se essa pessoa resolver acolher essa influência, ela vai diminuir as suas opções, porque nem todas as opções de profissão conseguem dar uma boa remuneração nesse país. Então, isso é influência, é a capacidade de obter um resultado, influir, ou seja, você direciona, né, a outra pessoa, ou pelo menos reduz esse escopo de opções que ela tem, né? A ação de uma pessoa ou coisa, pode ser uma coisa que exerce sobre outra influxo, domínio. Por exemplo, uma coisa, poxa, se eu moro em outra cidade, né? Então, se essa pessoa que está escolhendo a profissão, ela mora em outra cidade, ela tem que pensar se ela vai querer trabalhar perto de onde ela mora ou se ela pode trabalhar em qualquer lugar. Às vezes ela não pode se deslocar por causa da família, várias coisas, né? Capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém. Dependendo do tipo de influência que você tem sobre essa pessoa, e a influência é determinada, muitas vezes pelo seu poder, pelo seu prestígio ou sua autoridade, né? Você pode até determinar a escolha dessa pessoa, né? Você pode influir mais do que apenas aconselhar, né? Usufruir uma determinada sociedade, mas sempre ela vai escolher ceder ou não à influência. Então, a origem da palavra
influência vem dessa palavra em latim, influentiae, que significa poder exercido sobre alguém. Vamos convir que nesse momento em que eu dou um palpite, levanto uma situação, uma questão relacionada a uma escolha que essa pessoa tem que fazer, eu vou exercer um certo poder, se essa pessoa considerar, né, aquilo que eu estou falando para ela. Seja eu, pode ser uma pessoa ou pode ser também um objeto, né? Então, dependendo, por exemplo, do estado em que ela mora, do país onde ela mora, né? Da capacidade dela de ter ou não transporte, uma série de coisas podem influenciar nessa escolha. Pressentimento. O que é um pressentimento? Então, quando a gente vê algum sinal de alguma coisa, a gente muitas vezes pode prever determinadas ocorrências. Então, pressentimento é o ato ou efeito de pressentir, suspeitar. Uma suspeita já pode levar a gente a um pressentimento. Um sentimento instintivo hipotético. O que eu quero dizer com hipotético? Que ele pode ou não acontecer, né? Sobre aquilo que poderá acontecer. Então, eu posso ter várias hipóteses, né? Então, um pressentimento. Eu estou pressentindo que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode. Uma percepção do futuro, um palpite. Então, por que a etimologia é pressentir, mais mento, é a ação de pressentir, nós vamos ver que pressentir é sentir por instinto o que ainda não aconteceu. O antes, sentir, né? Prever de maneira vaga, suspeitar, desconfiar. Então, vamos aqui nessa figura de exemplo. Tudo indica que vai chover. Indica, é um indício, né? Então, eu estou adivinhando por meio do indício, do sinal, que vai chover. Mas isso é uma hipótese, porque pode acontecer ou não. Embora todos os sinais digam que vai acontecer, pode ser que o tempo mude. Então, eu, por antecipação, estou sentindo que vai chover, porque o tempo está nublado, meu joelho está doendo, não sei o quê, leva um guarda-chuva, por precaução. Então, o pressentimento faz com que você se previna de uma ação do futuro. Mas essa ação a gente não pode perder de vista que essa ação, essa situação pode não acontecer, ela é hipotética. E a etimologia de pressentimento vem do latim prae sentire, ou seja, sentir antes. É uma impressão que eu tenho devido a sinais, ou não. Pode ser que não tenha nenhum sinal, mas eu acho que vai acontecer. Não confundir pressentimento com algumas patologias que nós também observamos, do tipo toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, que leva a pessoa a praticar uma certa uma certa sequência de ações para que determinada coisa não aconteça. Ela só se sente confortável se ela praticar essa determinada sequência de ações. Por exemplo, eu, antes de sair de casa, normalmente, eu dou uma olhada, vejo se a porta está fechada. Tá ótimo. O problema é quando a porta começa a virar um obstáculo de você sair de casa. Você começa a nunca sair
pensando sempre na porta, que a porta sempre pode ficar aberta. Então, isso é uma patologia. Outra patologia é eu imaginar e a minha imaginação extrapolar a realidade. Não existe nenhum sinal de que vai chover, e aí eu começo a não querer sair de casa porque a minha imaginação me indica que vai chover. Isso não é pressentimento. Isso aí já é outra coisa, já é uma patologia. Pode ser uma fobia, pode levar a gente a uma fobia. Ou então uma ansiedade, né? No caso de eu ficar com medo de que algo aconteça, ou começar a antecipar o meu próximo dia, né? E aí isso me causar um sofrimento, essa ansiedade de que as coisas têm que acontecer de determinada maneira, né? Eu não consigo esperar que as coisas aconteçam simplesmente. Eu vivo no presente, o futuro, mas estando no presente. Eu sempre estou vivendo à frente. Isso é outro tipo de problema. Não é um pressentimento, tá? Então, o pressentimento é uma coisa natural, normal. Então, o pressentimento, ele é um sentimento, ele acontece esporadicamente, não é para ter pressentimento todo dia. Se eu começar a ter pressentimento todo dia, tem algo errado, porque a ideia é que ele seja esporádico, é um palpite, né? Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 522, Kardec pergunta aos espíritos o que é pressentimento, né? A nível de conhecimento espiritual. Então, os espíritos dizem que muitas vezes é o conselho íntimo e oculto de um espírito que nos quer bem. Então, assim, um espírito protetor pode nos dar um conselho durante o sono, ou de uma maneira qualquer, e a gente sentir que vai acontecer alguma coisa. Não necessariamente negativa, pode ser alguma coisa positiva. É só uma maneira dele nos dar um aviso, né? Mas também pode não ser o conselho de um espírito. Pode também ser uma intuição da escolha que eu haja feito. Então, naquele momento que eu estou lá exercendo meu livre-arbítrio, eu escolhi uma opção, né? E na hora que eu escolhi uma opção, eu penso, né? Dependendo da pessoa, a pessoa pode escolher diversas opções, usando a sua razão e não descartando a sua emoção também. Então, você analisa cada uma delas, né? Pontos fortes, pontos fracos, o que pode acontecer se eu for por aqui e por ali. Isso deveria ser o que todo mundo faz. E aí, na hora que eu estou analisando, eu vejo uma opção e penso assim, e não é por aí. Ah, qual o motivo que você tem? Não sei, não é por aí. É um instinto. Meu instinto se ligou por algum momento, por algum motivo. Provavelmente eu já posso ter tido uma experiência anterior nessa vida ou em uma vida passada, ou ter visto alguém fazer aquele mesmo tipo de escolha. Às vezes a gente não se lembra, mas fica gravado no nosso subconsciente e a gente liga. Na hora que a gente tem que fazer uma escolha do mesmo tempo, a nossa intuição e o nosso instinto se ligam, né? Também porque antes de encarnar, o espírito tem conhecimento do gênero de provas a que ele vai se submeter, na maioria das vezes, mas nem sempre. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo, que a gente pode dizer subconsciente, uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão é que é a voz do instinto, fazendo-nos ouvir quando chega o momento de sofrer. Se torna um pressentimento. Como eu falei,
pode ser uma situação repetitiva, que a gente já repetiu em uma outra existência, e a gente sabe que vai ter que passar por aquilo de novo. E ninguém quer cometer o mesmo erro de novo. Então, às vezes, a opção, apesar de racionalmente parecer uma boa opção, instintivamente a gente sabe que pode ter que ter cuidado com aquela escolha, né? Então, nem sempre o pressentimento é externo. Às vezes, o nosso pressentimento é a nossa memória funcionando. Como ocorrem os procedimentos? Livro dos Espíritos 402. Nos sonhos, quando o corpo repousa, acreditemos, né? Acreditem, tem o espírito mais faculdades do que no seu estado de vigília, ou seja, acordado. Por quê? Porque a gente normalmente se desdobra, se afasta do corpo, ainda que seja um palmo, 1 centímetro, a gente vai se afastar. E nesse momento a gente pode se lembrar do passado. Ou seja, a gente pode se lembrar das situações que a gente já passou e que a gente está no momento na mente com aquela preocupação, né? Então a gente aplica a nossa experiência naquilo que a gente vai passar. Ou, algumas raras vezes, a gente pode prever o futuro, né? Porque a gente pode também se pôr em comunicação com outros espíritos, né? Que quer desse mundo encarnados, né? Que eu quero dizer, ou de outro, ou seja, desencarnados. Então, o que pode acontecer? A gente se desdobra, a gente pode lembrar de situações que a gente já passou, semelhantes às que a gente está passando. A gente pode ter uma projeção, algumas raras vezes, projetar o futuro e ter uma visão. É difícil? É raro, mas pode acontecer. E geralmente, quando acontece, não é de um futuro muito distante, é de um futuro próximo. Ou a gente pode entrar em comunicação com os nossos espíritos protetores ou outros espíritos, por exemplo, um colega, um amigo, que sabe alguma coisa que a gente não sabe, ele pode nos transmitir. Por exemplo, olha, digamos, seja uma situação de trabalho. Aquele amigo é gerente e aí ele ficou preocupado porque vai ter demissão na empresa. A gente não sabe que vai ter, mas ele sabe, porque ele já se comunicou com o diretor. Na hora que a gente se desprende, ele, estando preocupado às vezes com a gente, vem nos encontrar em sonho e nos dá uma dica de que vai ter uma situação de demissão, para a gente se preparar. É uma forma de avisar para que a gente não seja pego de surpresa. Isso é uma maneira, tá? Outra maneira da gente ter o pressentimento é acordado, através de uma dupla vista. A gente acordado, algumas pessoas têm esta faculdade de se libertar, se deslocar um pouco do corpo sem que ele adormeça, e aí ela pode também lembrar de coisas do passado, também prever um pouco do futuro, pode se comunicar também com outros espíritos, pode dar pressentimentos, pois que muitos são os graus que ela existe. Ou seja, essa dupla vista que a gente chama, esse desprendimento acordado, a gente chama de dupla vista. Pode ser que ele dê justamente um pressentimento, né? E também através da nossa intuição acordados. Quando a gente se lembra de alguma coisa que ficou gravada na nossa memória, no nosso subconsciente. Alguma situação nos faz lembrar. Muitas vezes a gente tem até uma sensação de déjà vu, já ouviram falar nessa palavra, né? Ou seja, já passei por isso antes, já estive aqui antes, né? Às vezes sem nunca ter estado, né, em determinado lugar ou em determinada situação. A gente sente como se estivesse repetindo aquilo de novo, né?
E aí a gente tem a intuição do que a gente tem que fazer ou dizer. Então, também pode ser em função disso. Vamos lá. Bom, e a influência dos espíritos? Como é que é? Eles podem influenciar os acontecimentos da vida? Então, vamos lá. Como eles podem influenciar os acontecimentos da nossa vida, né? Agora, saindo do pressentimento, eles podem aconselhar. Enquanto a gente está dormindo, eles podem aconselhar. Então, certamente, eles podem influenciar através de aconselhamento. A gente também pode captar essa influência, né, dos espíritos em vigília durante o momento em que estamos acordados. Bom, todos nós somos médiuns, em maior ou menor escala. Então, muitas vezes, e isso está se desenvolvendo cada vez mais, a gente tem a faculdade da intuição. Quer dizer, simplesmente a gente vem na nossa cabeça alguma ideia, né? Que a gente sempre pensa que é nossa, né? Sempre a gente pensa que é nossa. Pode ser nossa, mas pode não ser. Então vamos ver. Eles podem influenciar agindo diretamente nos acontecimentos? Ou seja, em vez de eles influenciarem na nossa, né, nos aconselhando, né, nos dando ideias, né, assim, soprando umas ideiazinhas diretamente na nossa mente, né, mente a mente, eles podem influenciar diretamente no, por exemplo, estou eu numa situação de atravessar a rua. Estou distraída, né? O espírito que está do meu lado, ele pode parar o carro que está vindo me atropelar? Ou ele não consegue? Bom, aí os espíritos dizem que sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Por exemplo, se tiver na minha programação já programado esse acidente, eles podem me fazer parar, né? Me dar uma intuição de parar ou de não atravessar. Ou podem intuir o motorista a ir devagar, em vez de acelerar, né? Se não tiver na minha programação. Agora, se tiver na minha programação, eles não vão atuar. Por quê? Porque eles nunca atuam fora das leis da natureza. E a minha programação tem que seguir a lei da natureza. Se a maçã tiver que cair na minha cabeça, se soltar da árvore, ela vai cair na minha cabeça, ela não vai ficar flutuando, porque o espírito não vai segurar a maçã, né? Muito bem. Já que a gente viu que eles podem influenciar nos acontecimentos, que eles podem nos influenciar, né? Podem nos aconselhar. E como é que fica o nosso livre-arbítrio? Numa situação, por exemplo, de uma tentação, em que eu sou tentada a escolher um caminho não muito bom e um caminho, ou um caminho bom, do bem ou do mal. Eu tenho que fazer uma escolha entre o bem e o mal, entre seguir os meus instintos ruins ou mudar. E aí, como é que fica? Eles influenciam? Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Essa pergunta, essa resposta dos espíritos sempre me deixou muito preocupada. Isso está no Livro dos Espíritos 459. E eles respondem: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso sempre me deixou desconfortável. Mas aí eu comecei a perceber o seguinte:
No mundo em que nós vivemos, que é um mundo ainda de provas e expiações, muitas pessoas costumam não usar o raciocínio nas suas escolhas. Elas costumam usar muito mais o instinto, né, que a gente vê que é a intuição, do que o raciocínio. Então, muitas pessoas agem muito automaticamente, né? E geralmente elas agem de acordo com os seus impulsos. São muito impulsivas, né? E a gente sabe que muitos desses impulsos nos agradam, né? São mais agradáveis, apesar de não serem melhores, né? Imaginando que a gente está num mundo de provas e expiações e que não somos anjinhos do céu, né? Então, nós tendemos a gostar mais do que nos faz mal. E quando os espíritos nos influem, não são só os espíritos bons, podem ser também os nossos amigos, colegas de atividades, aqueles que nos ajudaram, né? Quando a gente se divertia muito, não sendo bom. Então, nós temos companhias que sintonizam com os nossos desejos. E a gente se deixa muito mais levar do que pensar. A gente não costuma muito pensar, a gente gosta mais de agir como a letra do samba do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, né? Então, se a gente vai deixando a vida levar, a gente nunca sabe onde é que vai chegar, né? A gente não planeja. A pergunta 526. Olha só que interessante. O Kardec pergunta se os espíritos podem agir sobre a matéria. Quer dizer, pergunta não, ele afirma que os espíritos podem agir sobre a matéria? Podem, né? Eles podem agir, eles podem materializar, desmaterializar coisas, mover objetos. Ele já sabia disso, porque ele estudou as mesas girantes, então ele sabe. Ele sabia. Então, ele deduziu o seguinte: se eles podem agir sobre a matéria, logo eles podem provocar certos efeitos para que uma determinada situação ocorra. Por exemplo, o espírito poderia arrastar a mesinha para o meio do meu caminho para eu tropeçar na mesa e cair, né? Inclusive, ele dá um exemplo aqui. Ele dá um exemplo bem radical, né? Por exemplo, olha o exemplo que Kardec dá nesta pergunta. Um homem tem que morrer, como todo mundo um dia vai morrer, né? Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Olha só, os espíritos se dariam ao trabalho de quebrar a escada só para fazer o homem cair da escada e morrer? Esse foi o exemplo que Kardec deu para perguntar aos espíritos. Olha a resposta dos espíritos. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas, como eles já responderam antes, para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar. Ou seja, não é para quebrar uma escada que estava inteirinha. Eles não vão quebrar um objeto que estava inteiro, porque isso é derrogar a lei da natureza, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado. Então, o homem ontem verificou a escada estava inteira. Aí ele vai descer pela escada e ela se quebra no meio porque o espírito quebrou. Não. E em contrário àquelas leis. Aí eles respondem o seguinte para Kardec: olha, a escada quebrou, neste exemplo que você deu, porque se achava podre.
Se a escada estava podre, eles não derrogaram nenhuma lei da natureza, né? Ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão. Não derrogaram nenhuma lei da natureza, porque era o destino dele sofrer o acidente, que teria que quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem a produção de nenhum milagre. Então, para que eles vão ter este trabalho de quebrar a escada? É simplesmente inspirar o homem que precisa morrer dessa maneira a descer uma escada podre, pronto. Não precisa ser aquela, pode ser outra escada, né? É assim que eles agem. 461 do Livro dos Espíritos. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Bom, então assim, como é que a gente pode se libertar dessa cordinha de deixar de ser um fantoche na mão dos espíritos? E aí eles explicam, os próprios espíritos explicam. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes já a impressão de que alguém vos fala. Muitas vezes a gente nem está pensando naquele assunto. E isso já deve ter acontecido com qualquer um. Você, de repente, está andando na rua preocupado em atravessar o sinal, aí vem aquele: olha, você vai ser assaltado. Como? Eu não estava pensando nisso. Do nada, me vem isso, um pensamento desse, né? Então, é como se alguém me falasse, viesse com uma ideia nova, que eu nem estava preocupada com isso. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Ou seja, eu estava na rua, qual é o meu primeiro pensamento que me acode? É andar. Aí o sinal, atravessar. É o imediato. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Por quê? Por que não é de grande interesse estabelecer? Porque se você não faz essa distinção entre o pensamento que é sugerido e o que é aquele que você tem, você pode agir com mais liberdade. Por quê? Porque você vai escolher se você segue o pensamento sugerido ou o seu pensamento. A ideia é que você decida pelo bem, voluntariamente, não porque alguém te soprou. E se eu tomar o mau caminho, seja meu pensamento, ou seja, o pensamento que está me sendo sugerido pelo espírito, a responsabilidade é minha. Então não tem essa coisa, eu só fiz isso porque o espírito mandou. Não. Eu escolhi seguir a sugestão. E se eu não receber a sugestão, eu escolhi seguir o que eu pensei. Então, na verdade, não é preocupante isso. O que é a nossa preocupação tem que ser fazer o melhor, o bem e não o mal. Seguir o melhor pensamento, seja nosso ou seja sugerido. Influência dos espíritos nas crianças. Eu pedi ajuda a Sueli Caldas Schubert, nesse livro Mediunidade e Obsessão em Crianças. Por quê? A obsessão, ela começa com essas pequenas influências, né? Então, eu procurei nesse livro que ela tinha para falar sobre pressentimento, essas coisas. Então, ela já começa dizendo o seguinte para a gente: a criança não é uma tábula rasa, não é um adulto em miniatura, mas um espírito imortal. Então, a criança não é um adulto, ela é um espírito que está recomeçando. E ela tem um acervo de experiências dela, decorrentes de suas encarnações anteriores. Então, as crianças
também têm pressentimentos, também sofrem influência, né? E isso é normal. Como nós temos as nossas experiências, elas têm as experiências das vidas anteriores delas. E elas também têm, né, aqueles companheiros que elas fizeram, as amizades das vidas anteriores, que elas cultivaram, né? Se elas foram pessoas boas, honestas, com uma sintonia boa, elas vão estar acompanhadas por bons espíritos. Aliás, nós sempre temos um espírito superior a nós que nos acompanha, que é o nosso protetor. Independente da nossa vida pregressa, nós sempre temos alguém para nos ajudar a melhorar. Agora, se ele vai ter ou não voz, se a gente vai ou não ouvir os conselhos dele, é com a gente. Por isso é que ele diz: sempre precisamos escolher o bem. Então, as crianças também estão nessa fase de começar a aprender a escolher o bem, né? Mas como é que a gente faz? O espírito protetor da criança, que é encarregado de conduzi-la para o bem, ele vai se empenhar no sentido de envolver as suas boas vibrações, amparando essa criança mais diretamente, em razão de que ela está nas fases iniciais do uso do seu livre-arbítrio. Ela ainda não sabe bem, o que é mal. Então, além dos pais, dos professores, né, o espírito protetor vai tentar envolver essa criança durante o sono, né, dando boas vibrações para ela, para que ela aprenda o bem. Então, durante o sono físico, ele mantém encontros frequentes para possibilitar uma sintonia cada vez maior entre eles, para que ela cresça acostumada, né, com ele. Ele vai lembrar ela: olha, dessa vez a gente vai acertar, eu vou te ajudar. Ele vai dar segurança, ele vai tentar ajudar da maneira que ele puder, independente da família, dos professores, ele vai tentar envolver essa criança com as boas vibrações e com bons conselhos. Durante o sono, ele vai tentar. Bom, e como é que a gente pode ajudar, né? O que que a gente pode fazer quando a criança começa a apresentar pressentimentos, né? Conversar sobre pressentimentos, sobre o que ela viu quando dormiu, o que ela sente durante o dia. Ah, eu hoje sonhei que o meu amiguinho estava doente, fui para a escola e cheguei, a professora disse que ele pegou sarampo, mãe. Esse tipo de coisa inesperada, né? Como é que a gente vai agir em relação a isso, né? Primeiro, é fundamental que nós façamos orações e que ensinemos as crianças a orar. A oração tem que ser desenvolvida desde pequenininho, ela tem que se tornar um hábito, acostumar todo dia de noite, antes de dormir, vai dar boa noite e vamos fazer uma oração. Isso é um costume. Se a gente habitua a criança a orar, ela mais tarde vai fazer uma oração, ela pode estar cansada, ela pode estar do jeito que tiver. Ela só vai se sentir confortável depois que ela fizer a oração. É que nem trocar de roupa para ir dormir, ou acostumar a tomar banho antes de dormir, né? É hábito, tem que desenvolver enquanto ela é pequena para que isso faça parte do costume dela, para que ela se acostume a fazer isso, né? E aí, automaticamente, no mínimo, ela vai pensar em Deus antes de dormir, se não tiver tempo, se estiver cansada demais. Bom, depois,
compreensão. Os responsáveis, sejam eles pais, avós, tutores, quem forem, eles devem entender que se uma criança ela está descrevendo um pressentimento ou uma comunicação, recebeu uma intuição e está contando, a gente tem que entender que se trata de uma situação natural e comum a todos os seres humanos, né? Então, ter intuições, pressentimentos é natural, né? Sonhar é natural. Ter pesadelo também é natural, né? Então, a gente tem que compreender isso, né? Então, ninguém é especial porque teve um pressentimento e esse pressentimento aconteceu. Agora eu não sou um grande previsor do futuro, não é para pedir o número da Mega Sena para a criança, até porque esse tipo de sonho, esse tipo de pressentimento em geral, ele não é constante, né? Ele é muito, muito raro. Ele não deve acontecer frequentemente. Não é uma situação para ser frequente. Mas sempre acolhimento e segurança. Acolher e dar segurança à criança. Os responsáveis devem fazer com que a criança se sinta acolhida, segura e protegida em sua companhia, naturalmente. Teve um pesadelo? Ou sonhou alguma coisa que quer contar? Ela tem que se sentir acolhida para contar, para dizer ou para não dizer. Tem que se dar segurança e tem que dar proteção a essa criança, né? Para isso existem os responsáveis, né? Diálogo. Manter o diálogo com a criança, procurando ouvi-la com atenção, deixando que ela descreva o processo naturalmente, sem julgar, sem concluir nada precocemente. Então, a criança acordou de manhã. Dormiu bem? É aquela pergunta que começa, né? Bom dia, você dormiu bem? Como é que foi? Sonhou alguma coisa? Quer contar? Não quer contar? E assim, deixar lá naturalmente se abrir. Ou às vezes a própria criança, ixi, sonhei uma coisa super legal essa noite. Ah, o que que você sonhou? Como é que foi? O que que foi de legal? O que que você achou de legal? Então, abrir esse diálogo para que a criança se sinta à vontade de conversar com os pais sobre qualquer assunto, não só sobre pressentimentos, sobre sonhos, sobre o que ela pensou, ou sobre alguma intuição que ela teve, mas sobre qualquer assunto. Observar cuidadosamente os hábitos da criança. Então, se a criança, de repente, era uma criança que conversava e, de repente, ela se fechou, não está se alimentando direito, não está querendo dormir, ou o sono está sendo muito agitado e antigamente não era, o comportamento dela em relação a alguém da família, ou à escola, ou aos colegas mudou. Quais são as companhias? Quais são os amiguinhos do seu filho, da criança? A que mídias ela tem acesso? Ela vê televisão? Até que horas ela está vendo? Como é que está o computador? O horário da computador? O que que ela assiste? Quais são os assuntos de interesse dessa criança? Está tendo alguma alteração no desempenho escolar? Então, por quê? Porque se for uma influência espiritual, né? O que eu estou dizendo como influência espiritual não é apenas um pressentimento, não é apenas uma intuição. Essa criança pode estar sendo influenciada por um espírito encarnado ou desencarnado, ou através do próprio celular, como a gente vê muitas vezes acontecer. Então, hoje, a gente tem até que se preocupar mais com os encarnados do que com os desencarnados, porque você não sabe se essa criança está num grupo de joguinho estranho,
né? Com quem essa criança está se comunicando através do computador. Então, tem que observar cuidadosamente, mas de uma maneira que ela se sinta acolhida, segura e protegida, que ela possa dialogar, não de uma maneira invasiva, tem que ser uma maneira natural. É difícil, mas faz parte de ser responsável pela criança. Bom, procurar ajuda caso se perceba que a situação esteja se agravando. Não importa se é uma influência espiritual, se é uma influência através do celular, se é uma influência na escola, se é uma influência de um amiguinho, ou de um amigo virtual, ou de um. Não importa. Essa situação, essa criança está tendo problema, afetando a saúde, está afetando a emoção, o emocional da criança, a criança anda com medo, tem que procurar ajuda, né? Se essa criança começou a se comportar de tal maneira que está num estado emocional alterado e está gerando problema para a família, tem que procurar ajuda. Ajuda de quem? Psicólogo, ajuda espiritual, né? Então, se você precisa de uma orientação espiritual, ajuda no colégio, vê como é que os pedagogos estão trabalhando com ela, se ela está apresentando esse tipo de comportamento na escola. A ajuda de um médico, se for necessário, se está afetando a saúde dela, né? Então, procura ajuda. Não deixa o problema se arrastar, né? Porque quanto mais tempo ficar esta influência que está prejudicando essa criança, o desenvolvimento dela, pior vai ser. Bom, exemplos de influência espiritual, né? Onde a gente tem? A gente tem nos evangelhos, por exemplo, a passagem da tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. A cura de um menino endemoniado, Mateus capítulo 17, de 14 a 23, os versículos, no capítulo 9, do 14 ao 32, em que Jesus cura um menino endemoniado. O pai procura ele apresenta o filho se joga no fogo, se joga na água, totalmente endemoniado. Quando Jesus também chega numa cidade e expulsa uma legião de demônios de um homem que estava no cemitério da cidade, totalmente obsidiado, e aí eram tantos espíritos, né, que eles se chamaram de legião. E aí os próprios espíritos dizem para que ele passe eles para os porcos. Aí os porcos se jogam de um penhasco. Marcos descreve essa situação no capítulo 5, versículo de 1 a 13. Então, nos evangelhos temos vários exemplos. No Antigo Testamento e no Novo Testamento também, né? Que são os evangelhos. Livros do Espírito André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Tem vários exemplos. Por exemplo, Assistência e Amparo dos Espíritos, no livro Nosso Lar. André auxilia a recuperação da saúde do marido de sua esposa, através da água. O homem está doente, André pede auxílio, vem auxiliar ele não sei se era uma assistente, se era uma diretora, vem auxilia ele com essa parte, vai buscar fluidos das plantas para fazer uma medicação e colocar na água. Inspiração e proteção. A gente vê nas obras Mensageiros e Entre a Terra e o Céu, que mostram espíritos superiores atuando como protetores e mentores. Olha a inspiração, né? A tal da nossa influência através do pensamento, inspirando pensamentos de bem, de coragem, de consolo.
Obsessão, influência espiritual negativa mais evidente é a obsessão, explorada em livros como Libertação e Sexo e Destino, quando espíritos inferiores podem se ligar a encarnados por laços de ódio, vingança, culpa, assim como o amor liga as pessoas, o ódio também. E ela pode provocar até distúrbio físico, se o tempo passar, né? Físico e mental, direcionado a pessoa a comportamentos destrutivos. Por isso, nós temos que nos cuidar e cuidar de todos aqueles a quem a gente ama. Além desses exemplos, a gente tem a literatura do Divaldo Pereira Franco, a gente tem exemplos também no Céu e Inferno, tem vários exemplos. Estamos cheios de livros com exemplos aí, ok? É só gastar um pouquinho de tempo e estender os nossos conhecimentos. E já dizia Jesus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso ele falou em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Que nós possamos seguir essa orientação do nosso mestre, que essa é uma excelente influência. Qualquer dúvida, a oração é muito esclarecedora, atraindo os nossos benfeitores espirituais para junto de nós. Que Jesus fique com todos.